De volta ao Rio Webfest 2024, diretamente do estúdio da Petrobras. Eu sou a Camille, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou com o meu Black Power preto preso na lateral da minha cabeça. Estou usando um vestido vermelho bem natalino e sapatos vermelhos também. E hoje a gente, voltando aqui com o nosso painel dos criadores, estamos com criadores incríveis aqui. Então vamos falar primeiro, vamos começar falando de Sonhário, do Andreoli, que é um querido. Exatamente, Camille. Eu sou jornalista, pesquisador, professor da UERJ. Não sou carioca, né? Vocês podem perceber pelo meu sotaque, eu sou sul-mato-grossense. E lá na UERJ a gente tem um laboratório, que é o Laboratório de Podcasts Narrativos, o Lunar, que eu criei em 2023. Como parte das ações do Lunar, a gente vai propondo projetos, né, dos mais variados, para envolver tanto o meu trabalho quanto dos alunos que estão aqui na plateia, e também dos nossos parceiros. E o Sonhário veio justamente desse intercâmbio de parceiros, né? Onde vai trabalhar o meu laboratório, o Lunar, o Laboratório da Imagem Imaginário do Eric Felinto, representado pelo Rafael Malhado, e o nosso grande parceiro na execução desse projeto, que é a Agência Redes para a Juventude, representado pela Valquíria Oliveira, que daqui a pouco vai estar aqui. Ah, tá ótimo. Obrigada, Andreoli. Então, vamos falar um pouquinho, a gente vai dividir, a gente vai falar dos mesmos assuntos e vocês vão falando dos seus trabalhos, tá bom? Perfeito. Então, Andreoli, esse podcast, ele tem um nome curioso, né? Sonhário, né? Explica um pouco esse nome pra gente. De onde surgiu esse nome? Sonhário é assim, como eu tinha falado, né, das nossas parcerias, e a Agência Redes para a Juventude executou ano passado um projeto que hoje está na sua segunda, chama Pode Sonhar, em que eles convidavam artistas da periferia do Rio de Janeiro, 12 artistas, para gravar um diário de sonhos. Cada vez que eles tinham um sonho, eles acordavam, gravavam no WhatsApp o que tinham sonhado, e depois isso era trabalhado em oficinas criativas para estimular a produção poética, a produção artística e tudo mais. Quando eles nos procuraram, a gente fez uma parceria em que recebemos o Diário de Sonhos. Então, do Diário de Sonhos, nós temos Sonhário, que é o tema do programa. E a partir dos sonhos registrados no Sonhário, nós conduzimos as entrevistas. Então, todo o programa, ele não tem a pergunta, ele não tem o narrador, é só o artista falando de si e dos sonhos tanto de desejo, quanto sonhos oníricos, quanto as esperanças. O que o Rio permite que a gente sonhe? O que o Rio permite, né, que a gente... E o que a arte amplia essa nossa forma de sonhar? Essa é a pegada do podcast. Muito legal, muito legal. E me fala um pouco, Andreoli, quanto tempo levou para você desenvolver esse trabalho, esse podcast? O mais difícil foi a negociação, na verdade, né? Porque imagine assim, os sonhos das pessoas e que elas tenham confiança de contar e partilhar os sonhos, que são elementos tão íntimos para a gente, demorou mais tempo, né? Então a gente precisou estabelecer uma relação, visitar o lugar, nos apresentar, falar como é que a gente costuma trabalhar, mostrar um pouco do nosso trabalho e ouvir também muito, né? Sim. Ouvir em especial. Até por isso, essa foi uma dificuldade especial assim, para produzir a linguagem do programa, que é, como é que eu quero contar essa história? Não sei, porque cada sonho é diferente, então cada entrevista é diferente e cada episódio vai ser diferente. Sim. E aí a forma como isso vai ser conduzido vai depender muito do que a pessoa me entregar na hora. Então eu tinha que ter um formato muito aberto para que daquele encontro a sensibilidade despertasse e a gente pudesse encontrar o caminho. Entendi. E o seu podcast tem quantos episódios até agora? São 3 episódios. A gente resolveu fazer a temporada piloto, né? O primeiro é com a Luana Guimarães. Luana Guimarães é atriz e professora de geografia. A gente tem também o Caio Felipe, que ele é da Baixada. Como é que é? Realengo. Ele é de Realengo. E ele é escritor. Né? Realengo é Zona Oeste. E ele é poeta, escritor, romancista. Então, ele conseguiu produzir literatura a partir dessa experiência de viver em Realengo. E o último é com o DG Machado, que ele é rapper e ele faz rimas em slams, desafio de slams. Sim. Então, o episódio dele é muito interessante, chama O Desafio entre o Amor e o Medo, né? Porque a entrevista inteira foi conduzida pelas coisas que ele ama e pelo que ele teme, né? Então, o temor, por exemplo, da violência policial, o terror daquele espaço ali onde ele vivia,
fazer com que ele sonhasse em construir outras coisas para a família dele, com que ele sonhasse em ir adiante, né? E conseguir aquilo que os amigos acabaram sendo assassinados ali por esse contexto de violência urbana. Então, é muito sensível e muito rico, né? Esse material do encontro. Muito legal. E qual a duração de cada episódio? Cada episódio tem 25 minutos. A gente ainda não liberou eles, né? Ia ser ótimo se já estivessem online, mas vocês podem acompanhar quando ele for ser lançado em @podcastnarrativo no Instagram, ou então seguindo pelo link da bio em podcastnarrativo.com.br, que lá tem o Spotify, onde serão publicados os episódios do Sonhário. Vou fazer uma pausinha aqui. Perfeito. Valquíria acabou de chegar. Olá, Seja gente. bem-vinda, querida. Boa tarde, tudo bem? Desculpem o atraso. Não, tá tudo certo, querida. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A Valquíria também está junto na produção com o Andreoli no Sonhário, né? A Valquíria Oliveira. Isso. Se apresente, por favor. Vou pedir para você fazer a sua autodescrição também, tá? Eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, uso óculos. Bem, eu sou, né, um pouco difícil até por onde começou, né, mas vou tentar aqui organizar um pouco. Eu coordeno uma organização sem fins lucrativos, é uma ONG, né, que faz um trabalho há muitos anos aqui no Rio, na periferia do Rio, com jovens. Então, eu estou à frente desse trabalho e a Qual gente o nome? desenvolve, chama Avenida Brasil Instituto de Criatividade Social. Ok. E a gente desenvolve uma série de projetos, ações com esses jovens. E eu estou à frente desse trabalho já há quase 20 anos. Entendi. E como você chegou ao Sonhário? Um dos projetos é o Pode Sonhar, que a gente reúne jovens, esses jovens de comunidades e favelas, para falarem sobre os seus sonhos. E aí são sonhos sonhados, sonhos de desejo. E aí, no final, a gente faz uma instalação sonora com o resultado desse trabalho. Entendi. E falando com vocês, continuando falando, né, sobre Sonhário, Andreoli, vocês tiveram patrocínio para realizar esse projeto? Como é que foi? Não, em especial o podcast, né, ele foi só uma iniciativa ali dos grupos que estavam trabalhando, né, os dois laboratórios que são de universidade, então a gente tem esse papel social de realizar parcerias com a comunidade externa. Sim. Andreoli, você falou que era professor, mas não falou do quê? É importante a gente saber. Eu sou professor de radiojornalismo, né, das disciplinas de radiojornalismo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí a extensão é justamente isso, né, um contato direto com a comunidade, onde a universidade é do sonho daquele participante. É do sonho daquele participante. Então, eles são bem distintos. E esse nome é incrível também, né? Pode Sonhar. Eu gosto. Que é o pod de podcast, né? A gente E do só podcast também. acabou usando o mesmo para construir essa ideia de que, vamos dizer assim, o sonhar é uma derivação do pode sonhar, né, Val? Isso. Para ele não ser a mesma coisa, assim. Entendi. E você falou que são 3 episódios até agora, certo? Certo. Você planeja fazer mais episódios, provavelmente? A gente tem, claro, planos, né? Agora a Val está com a segunda edição do Pode Sonhar. São novos jovens, né, que a gente está fazendo um novo processo. E aí a gente vai primeiro lançar esses 3 e ver o que acontece, como é que vai ser a receptividade. Entendi. Né, entender como é que é também esse mundo do podcast, que o Andreoli caminha muito mais do que a gente, né? E a gente quer experimentar isso antes de ver o que vai ser a próxima edição, né? Que seriam os próximos episódios deste produto, né, que é o nosso podcast Sonhário. Entendi. E você, Valquíria, já conhecia o festival? Não conhecia. Foi o Andreoli que me apresentou. Também não tenho tanto repertório nesse mundo. Acho que a gente tentou fazer assim, nesse trabalho, né, uma parceria bem complementar. Sim. Como eu disse, a gente tem esse trabalho e o projeto Pode Sonhar reúne esses jovens que são artistas das mais variadas linguagens. A gente tem atores, artistas visuais, músicos, cantores. E a gente desenvolve esse laboratório a partir de uma metodologia que a gente vai provocando uma sensibilização em torno do universo dos sonhos, né? A gente trabalha no campo semântico do sonho, a gente trabalha com o sonho sonhado, o sonho desejado, o sonho de memória. Então, a gente muito essa experiência com esse público, né?
e especialmente com recorte de artistas ou agentes culturais, que eu acho que até amplia um pouco mais. E o que a gente, né, o POD que você falou, né, o POD acaba tendo vários sentidos, mas é o poder, né? É o de poder permitir, de fazer garantir esse poder. Ele foi visitar a instalação, quer dizer, a gente fez todo um processo com eles, onde a gente foi ao longo de 2 meses gravando em áudio, né? Toda a captura, a gente já tinha a ideia de fazer uma instalação sonora, a gente iria todo um trabalho de som, né, que é pensado, e a gente foi muito nessa fonte para fazer esse trabalho da instalação. E quando o Andrioli visitou, a gente tem um amigo em comum que uniu essa parceria, e aí ele ficou muito curioso, muito entusiasmado em poder conhecer esses jovens, e também a gente muito entusiasmado em poder conhecer esses jovens, e também a gente poder fazer alguma coisa junto, né? Porque ele já vem fazendo esse trabalho de podcasts que são também, né, narrativos. E aí ele enxergou nisso, acho que uma possibilidade da gente fazer uma parceria. Eu já tinha a ideia do podcast, o podcast também vem junto quando nasce o projeto, né? O poder sonhar, mas também o pode de ser um produto sonoro, né? Que acaba que a partir da pandemia foi uma linguagem que ganhou muito espaço, né? Muitas pessoas começam a produzir. Então a gente falou, por que não? A gente também não pode fazer um trabalho por aí, né? Somando com o que a gente faz, né? Não deixando de fazer o que a gente faz, mas acrescentando. E aí teve essa parceria que foi muito feliz nesse lugar assim de complementaridade, né? A gente partilhou todo o processo do podcast, né? O Andrioli foi com a equipe dele, os estagiários, envolveu os estagiários, a gente foi conversando e entendendo como é que poderia ser feito, né? Eu já tinha ideia de que o podcast, diferente da instalação sonora, história de vida dos artistas, da trajetória de vida dos artistas. Eu queria fazer uma pergunta, vou te interromper para fazer uma pergunta. Claro. Você falou que colheu muito material sonoro, né? Muitos áudios, né? O Andrioli tinha falado aqui. Quantas pessoas de comunidades, de favelas participaram desse processo? Nesse primeiro foi né, a gente chamou de um projeto piloto, foram 12 jovens. 12. Que ficaram e as idades são variadas, a faixa etária? A gente trabalha com 18 a 33 anos, né? O limite de 33 anos. Entendi. E agora, nessa segunda edição que o Andrioli mencionou, a gente está trabalhando com 40 jovens. 40, nossa, mais do que dobrou. Isso, dobramos. E a gente tem pretensão de multiplicar, porque é um procedimento, essa metodologia, né, de reunir pessoas, reunir artistas e falarem sobre os seus sonhos, né? No final das contas, a gente está propondo algo muito simples, né? Retomar a possibilidade de uma coletividade a partir da partilha, né, de uma vivência muito subjetiva, que é o sonho, muito íntima, né, acaba sendo uma coisa muito simples, né? A gente não está falando de nenhuma grande tecnologia, mas acaba sendo muito... as pessoas acabam abrindo muitos olhos, porque, poxa vida, como não pensei nisso antes, né? É tão simples, mas a gente acaba perdendo isso. A gente trabalha no laboratório muito essa perspectiva, traz referências, né, dos povos Yanomamis, que têm uma relação muito própria com sonhos, né, valorizam os sonhos. Então, a gente vai trabalhando tudo isso para ampliar, né, a sensibilidade deles. E cada um, no final das contas, né, o que eles levam, para além de participar de uma instalação sonora, para além de participar do podcast, né, eles levam para a vida deles, né, são artistas, levam para a vida deles a possibilidade de, apesar de tudo, né, de todas as vulnerabilidades e adversidades que especialmente esse público vive na nossa cidade, eles têm um caminho que é próprio, né, que eles podem acessar para criar, porque eles são artistas, então eles podem criar e transformar, né, as suas vivências em manifestação artística, em arte para a cidade. Muito legal, parabéns, gente. Obrigada. Parabéns. Falei fora do microfone. Falei que queria fazer uma pergunta para eles. Pensando nessa ideia de sonho, inclusive, né? Porque uma coisa que quando a gente foi mexer
mergulhar nesse material, né, nós vimos o quanto que sonho ele é uma coisa tanto coletiva, né, o que as pessoas colocam na gente, os sonhos da nossa família para a gente, né, a gente carrega os sonhos dos outros juntos, e também, né, dessa forma como o território mesmo faz com que a gente tenha alguns sonhos e outros acabem sendo apagados, né? O Canadá permitiu vocês sonhassem o que de diferente? Vocês notaram alguma mudança nesse aspecto? O que vocês perceberam? É interessante porque, nesse sentido, os temas realmente, né, confluem assim. Existia, pelo menos, existe uma base, né, na narrativa do documentário, que é o sonho relacionado à imigração. Então, o desejo de se sentir incluído, de se sentir seguro. Em Yellowknife, eu falei, essa capital do território ao norte, que tem 20 mil pessoas vivendo, é tipo uma cidade bem pequena, é uma capital de território. A gente encontrou bandeiras inclusivas, LGBT, que ia mais. Então, tipo, poder viver o nosso romance, a nossa vida, a nossa trajetória. Que legal. Em um lugar extremamente inclusivo, mesmo com condições, digamos assim, ambientes muito hostis, máximo. Então, o Canadá permitiu que a gente experimentasse e que a gente realizasse, né, a possibilidade de ser quem somos e viver da maneira como a gente sempre projetou, né? E sempre. Mas em relação aos sonhos, falando do Andreoli aqui, porque vocês ficaram um tempo no Canadá, Sim. vocês viram muitas coisas diferentes. Falando de sonho mesmo, vocês Sim. sonharam muita coisa diferente enquanto estavam lá? A gente sonhou muito em ir para lá, então ir para lá era um sonho. E a gente tinha muito esse desejo, essa meta, a gente se preparou muito tempo para ir para lá. E quando a gente chegou lá, a realidade é diferente do sonho. Né? Então, assim, E que a tá gente tudo bem. decidiu voltar. Então, havia uma nota, né, de amargura no começo da viagem, no sentido de que, tipo, agora o sonho acabou. O sonho acabou. Sim. E, na verdade, não. Assim, o sonho está sendo vivido. Sim. E, assim, novos sonhos no projeto. Né? Foi no Então, Canadá que eu aprendi que era possível artista e não morrer de fome. isso. E aí que eu falei, nossa, eu vou me dar uma chance e eu vou me permitir. E aí aquela criança de 10 anos que parou de desenhar, que parou de sonhar com a possibilidade de ser um artista porque isso não ia dar dinheiro, de repente renasceu dentro de mim. E foi um dos motivos pelos quais a gente decidiu sair do Canadá naquele momento, porque isso impediria me travaria mais tempo para Sim. poder começar. E eu queria começar logo. Então, eu acho que esse é um dos sonhos assim que a gente teve, que eu tive durante a E a viagem. gente vive num país onde a arte é tão... Agora estamos vivendo momentos melhores, né? Sim. Mas tem essas crenças negativas em artista, né? Então, a criança fala, quero ser desenhista. Você, menino, vai arrumar um emprego que dê dinheiro. Sim. Né? Sempre tem essa questão do dinheiro, né? O artista no Brasil vai ser atriz, meu Deus, vai passar fome, vai ter que ter um outro emprego. E é tão importante, né? Quando a gente vai para um outro cenário e a gente tem uma visão totalmente diferente e entende que o que a gente tinha, na verdade, era só uma crença. Sim. Né? Que, claro, ela está fundamentada no nosso social aqui, que é muito mais árduo, né? A gente vai para fora, a gente vê como falta básico no país, né? Sim. Aqui no Brasil, há uma falta de básico, que isso, com certeza, influi na produção artística. Mas ter esse reconhecimento, né? Se perceber como cidadão artístico Sim. em outro lugar, tem um valor inestimável, não é? Sim. Muito legal, muito Eu legal. quero pegar esse gancho para falar que acho que especialmente potente no projeto da Val, né? Ela pode até comentar um pouco mais sobre essa questão da arte, que, como você bem disse, né, muitas vezes é um sonho desvalorizado. Como que isso ainda escalona quando a gente vai para a periferia, onde parece que as pessoas, né, têm que pensar só no imediato, né? Subsistência na mesmo. subsistência. Se você precisa pensar na sua janta, né, no seu almoço, como é que você vai fazer arte? Exato. Mas projetos como o da Val ajudam a despertar nessa possibilidade de que esse sonho é acessível, sim. A gente existe como? Como é que foi isso para você, Val? Bem, a gente fundou essa organização porque éramos artistas, todos artistas de origem popular, né, cujas famílias não tinham tradição em arte, nem nada do tipo. E cada um, à sua maneira, foi se conectando, né, com algum fazer artístico. Eu comecei pelo teatro. E aí, lá pelas tantas, a gente falou, olha, é muito bom fazer arte, mas e se mais gente pudesse fazer?
E aí começamos a desenvolver uma série de ações, é uma longa história, né? São muitos projetos, muitas Claro. experiências. Mas o que a gente sempre trabalhou, né? A gente tem aqui no Brasil, né, um senso comum muito reiterado pela mídia tradicional, né, em que esses territórios, esses espaços populares, favelas, comunidades, bairros, subúrbios, né, eles são carentes, né, porque muitas das vezes realmente, né, na maioria das vezes, falta muita coisa. Né? A gente está falando de saneamento, a gente está falando de educação, a gente está falando de acesso à saúde, né? São muitas questões. Mas a gente não pode esperar resolver todas essas questões para que o direito à cultura, né, e o direito da cultura ele está na Constituição, né, e não é só de consumir, é de fruição. Então qualquer cidadão brasileiro tem o direito de exercer, né, a sua possibilidade enquanto artista. Então a gente em todos os projetos e no Pode Sonhar não foi diferente. A gente trabalha muito na perspectiva da potência. Né? A gente trabalha muito ouvindo o desejo dessas pessoas, tentando construir com elas ações no mundo, né? Muitas das vezes até localizada no seu território. Por que a gente acredita muito nessa coisa de agir, né? Porque a partir do momento que você começa a realizar, né? Você começa a lidar com questões da realização, você começa a conhecer pessoas, você começa a ampliar a sua rede, daqui a pouco você está tendo uma oportunidade que você nem sabia que existia, né? Porque é isso também, né? Então, assim, tem todo um contexto que a gente busca promover para que esse jovem possa se desenvolver, né, e construir a sua trajetória artística. Né? Hoje, a gente tem até alguns exemplos de jovens que passaram por projetos nossos, que são hoje grandes lideranças, que têm uma trajetória profissional nas artes, mas também fora das artes, né? De grande relevância. Então, é um grande orgulho para a gente, né, poder ver essas pessoas hoje com total propriedade, com a sua vida, autonomia, reconhecidas, né, e podendo até multiplicar, né, esse discurso, né, para influenciar aí também a nossa sociedade, as políticas públicas, né, tudo isso que a gente sabe que é um longo trabalho pela frente, mas que a gente não pode ficar esperando o cenário ideal para agir. Né? A gente precisa estar o tempo inteiro trabalhando e, enfim, é um trabalho muito que me deixa muito honrada, porque a gente vê muitas transformações, é muito bonito assim, ver as pessoas às vezes chegarem, né, completamente desacreditadas do seu potencial, da sua capacidade. Se aquele talento que ele ouviu a vida inteira, isso é bobagem, isso não é para você. Não serve para nada, né? Isso aí não vai dar em nada. Para com isso. Se você não tem essa via, né, muito também ligada a essa questão social, isso não é para você. Total. Mas é só para algumas pessoas, né? Exato. Então elas conseguindo transformar isso e continuar e construir a sua trajetória é muito gratificante, assim. Gente, a gente já está caminhando para o fim do nosso papo, que eu amei. Então, eu vou pedir para vocês falarem onde que as pessoas podem encontrar o projeto de vocês novamente, né? Vocês falaram no começo, vão falar de novo. Falem seus Instagrams também, se quiserem, tá? Aproveitem um momento aí. Então, vai, Andreoli, começa você, por favor. Beleza, pessoal. Então, eu vou fazer o jabá especificamente do nosso laboratório, né, que é o Laboratório de Podcasts Narrativos da UERJ. Vocês encontram em @podcastnarrativo no Instagram, em podcastnarrativo.com.br no seu site. Lá vocês vão encontrar vários projetos. O Sonhário é revista, como o Observatório Lunar, outros carnavais, que vai sair daqui a pouquinho também. Enfim, temos trabalhos muito legais para vocês conhecerem, sempre na perspectiva da contação de histórias. Muito bem. Você, por favor, Pedro. Olha, eu vou assumir o Pedro, o André. Pedro, gente, eu cismei que é Pedro o nome dele, Não, mas né? agora eu estou começando a achar que eu sou Pedro também. André, desculpa. Não, brincadeira. Bom, eu gostaria de fazer um convite, né, a todos que estão nos assistindo. Hoje saiu o primeiro episódio da nossa série No Coração do Norte. Se vocês tiverem interesse, né, de partilhar com a gente dessas imagens maravilhosas, assim, nós vivemos coisas incríveis mesmo, de hotel de gelo até, como a gente falou, né, trenó de cachorro. A gente dormiu numa cama de gelo. Isso é uma das atrações que a gente acabou trazendo para o documentário.
E ele está disponível, aí eu vou te pedir ajuda, o Lucas. No YouTube, no nosso canal, _vagantes, ou no Instagram, vocês conseguem acessar os links no @vagantes. Ok, obrigada. Você, Valquíria, por favor. Nossas redes, o Pode Sonhar é _ Pode Sonhar RJ, e a da organização, né, é _ agência. Lá tem muita história, né, dos projetos, e acho que é isso. Obrigada, agradecer o convite, né? Obrigada a a gente está aqui. vocês. Muito Agradeço obrigado, a todos Elisa. vocês aí por tudo, pelas perguntas. Muito bom poder trocar aqui, ainda que foi rapidinho. Passa tão rápido, né, gente? 45 minutos. Uau! Boa. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Estou na torcida. E a gente vai encerrando aqui mais um bate-papo. Daqui a pouco a gente volta, vamos para um rápido intervalinho e continua aqui o Rio Web Fest 2024, diretamente do estúdio da Petrobras. Até já!